Eu tinha só 19 anos quando ele me expulsou de casa, grávida, com nada além de uma trouxa de roupas e o peso de uma vergonha que não era minha. Era 1975, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais onde o julgamento dos outros cortava mais fundo que faca afiada. Por 40 anos, carreguei essa dor em silêncio, como se fosse uma pedra amarrada ao peito, até que, numa noite que nunca vou esquecer, ele, o homem que me destruiu, pediu perdão em rede nacional, com lágrimas que não apagavam o passado. Minha história não é só minha. É de tantas mulheres que foram silenciadas, humilhadas, jogadas ao chão por um mundo que não perdoa. Mas, se você me permite, quero te contar como sobrevivi, como encontrei minha voz, como me levantei de um lugar onde ninguém acreditava que eu podia sair. Agora escuta com atenção, porque essa história é longa, mas é verdadeira, e cada pedaço dela me custou lágrimas, suor e uma força que eu nem sabia que tinha. Eu vim ao mundo em 1956, numa casinha de taipa em São Benedito, uma cidadezinha escondida entre as montanhas de Minas Gerais, onde o tempo parecia seguir o ritmo lento das carroças que rangiam pela estrada de terra vermelha, levantando poeira que dançava no ar quente. O sol nascia devagar, tingindo o céu de laranja e esquentando o quintal onde eu corria descalça, perseguindo as galinhas que ciscavam entre os pés de manjericão plantados pela minha mãe. O cheiro de café coado, forte e amargo, enchia a casa, misturado ao som do rádio de pilha, que chiava um pouco antes de tocar as modinhas de viola do Tunico e Tinoco ou os sucessos do Roberto Carlos, como o Calhambeque, que fazia minha mãe, Dona Rosa, sorrir enquanto remendava nossas roupas na velha máquina de costura Singer. Era uma vida simples, sem luxo, mas tão cheia de calor humano que, mesmo hoje, aos 69 anos, quando fecho os olhos, ainda sinto o cheiro do pão de queijo assando no fogão a lenha, o crepitar da madeira estalando, e o vento morno que balançava a rede na varanda. Éramos 5 em casa, meu pai, seu Zé, minha mãe, Dona Rosa, eu, a mais velha, e meus 2 irmãos mais novos, o Zezinho, de 10 anos, e o Tonho, de 8. Meu pai era lavrador, um homem de mãos calejadas que pareciam feitas de couro, de tanto trabalhar na roça plantando milho, feijão e mandioca. Ele era quieto, de poucas palavras, mas quando falava, sua voz grave ecoava como um trovão. Trabalhar é a única coisa que garante o pão, ele dizia, sentado na varanda de tábuas tortas, tomando café em uma caneca de alumínio amassada, olhando para o horizonte como se pudesse enxergar além das montanhas que cercavam São Benedito. Às vezes, eu o via parado no meio da roça, com o chapéu de palha encharcado de suor, e pensava que ele carregava o peso do mundo nos ombros. Mas, nas noites de sábado, quando ele tirava o violão do canto da sala e tocava Xalana ou o Menino da Porteira, seus olhos brilhavam, e eu via o homem que minha mãe amava. Minha mãe era o coração da casa, uma mulher pequena, de olhos vivos e mãos ágeis, que fazia milagre com o pouco que tínhamos. Um punhado de feijão virava feijão tropeiro, com farofa crocante e um pedaço de linguiça que ela guardava para ocasiões especiais, como o aniversário do Tonho, quando a casa se enchia de risadas e o cheiro de comida boa. Pão com margarina era nossa festa de domingo, servido com café adoçado com rapadura, que deixava a língua doce por horas. Nas noites mais felizes, ela fazia um bolo de fubá com erva doce, que perfumava a casa inteira, atraindo até as formigas do quintal. Eu adorava sentar ao lado dela enquanto costurava para fora, segurando as linhas coloridas e ouvindo suas histórias de santos e assombrações. Lúcia, nunca tenha medo de rezar, mas também nunca tenha medo de trabalhar, ela dizia, com uma voz tão doce que parecia música. Às vezes, ela parava a máquina de costura, olhava para mim e acrescentava, e nunca baixe a cabeça para ninguém, mas nunca levante o nariz acima do seu lugar. Eu guardava aquelas palavras como um tesouro, acreditando que a vida seria justa, como nas histórias do rádio, onde o amor sempre vencia. São Benedito era pequena, com pouco mais de 1000 almas, mas tinha uma alma grande. Todo mundo se conhecia, e a vida girava em torno da praça central, onde ficava o coreto pintado de branco, com lascas de tinta descascando nos cantos, a igreja de São Benedito, com seu sino que tocava às 6 da manhã e às 6 da noite, e o armazém do seu Mário, que vendia de tudo, de bala de cocô embrulhada em papel colorido a sabão em barra que cheirava a lavanda. As ruas de terra batida se enchiam de crianças brincando de pega-pega, enquanto as mulheres lavavam roupa no rio e os homens voltavam da roça, com enxadas no ombro e o sol queimando a nuca. Aos fins de semana, a praça ganhava vida com o baile no coreto, onde o sanfoneiro, seu Chico, tocava até o sol raiar, fazendo casais rodopiarem ao som de Asa Branca do Luiz Gonzaga ou Fio de Cabelo do Chitãozinho e Chororó. Eu adorava ficar olhando, escondida atrás da barraca de quentão, imaginando o dia em que seria uma moça dançando com um rapaz de chapéu de palha. Mas o grande evento do ano era a festa junina, em junho, quando São Benedito se transformava numa explosão de cores, sons e sabores.
As meninas caprichavam nos vestidos de chita, costurados com retalhos coloridos, com laços e babados que faziam a gente se sentir como rainha. Minha mãe passava semanas costurando meu vestido, escolhendo cada pedaço de tecido com cuidado, como se fosse uma obra de arte. Lúcia, você vai ser a mais bonita da praça, ela dizia, enquanto ajustava os babados com alfinetes. Os meninos, com suas calças remendadas e chapéus de palha, tentavam impressionar com passos desajeitados na quadrilha, enquanto o locutor, com um megafone velho, gritava: "Olha a cobra, é mentira. Olha o túnel, vai passar." O cheiro de milho assado, pamonha, canjica e maçã do amor se misturava ao calor da fogueira, que iluminava a praça e fazia todo mundo esquecer as durezas do dia. Eu tinha 10 anos quando dancei minha primeira quadrilha, com um vestido azul que minha mãe costurou à mão, porque a máquina estava quebrada. Meu par era o Zezinho, meu irmão, que pisava nos meus pés e ria alto, com a cara suja de açúcar e os cabelos despenteados. "Para de rir, Zezinho, senão eu te belisco", eu dizia, mas acabava rindo junto, enquanto o sanfoneiro acelerava o ritmo e a multidão batia palmas. Crescer em São Benedito era como viver dentro de uma música sertaneja. Tinha poesia, mas também trabalho duro. De manhã, eu ajudava minha mãe a lavar roupa no tanque, esfregando as camisas do meu pai com sabão de cocô até as mãos ficarem vermelhas e ásperas. À tarde, carregava balde d'água do poço, sentindo o peso do cabo de madeira no ombro, enquanto o sol queimava minha nuca e o suor escorria pelo rosto. Quando sobrava tempo, deitava na rede da varanda, balançando devagar, sonhando com o dia em que teria minha própria casinha, com uma cerca branca, um jardim cheio de margaridas e uma mesa sempre farta. Às vezes, eu pegava o caderno da escola e desenhava essa casa, com janelas grandes e cortinas de renda, imaginando como seria cozinhar um feijão tropeiro para minha própria família. Minha mãe via meus desenhos e sorria. "Você sonha bonito, Lúcia. Mas lembra que sonho bom é aquele que vem com trabalho." Eu assentia, sem entender direito, mas acreditando que ela sabia de tudo. Aos 14 anos, comecei a ajudar no armazém do seu Mário, anotando as contas no caderno de fiado e embrulhando compras em papel pardo. Era um trabalho simples, mas eu gostava de conversar com as freguesas, que contavam histórias da cidade enquanto escolhiam arroz, feijão ou um pedaço de rapadura. Foi lá que conheci Dona Clara, uma viúva que vendia bordados na feira e sempre me dava um doce de leite embrulhado em papel manteiga. "Você tem jeito pra coisa, Lúcia", ela dizia, com um sorriso que mostrava os dentes tortos. "Um dia, vai sair dessa cidade e fazer algo grande." Eu ria, sem acreditar, mas guardava aquelas palavras como um amuleto. Dona Clara também me contava histórias de quando era jovem, como a vez que fugiu de casa para ir a um baile na cidade vizinha e voltou com o sapato quebrado. "A vida é uma dança, Lúcia. Às vezes, você pisa no pé, mas não pode parar", ela dizia, enquanto contava moedas para pagar o sabão. Na escola, eu era boa aluna, especialmente em português. A professora, Dona Helena, dizia que eu escrevia redações que pareciam poesia. "Você tem alma de escritora, Lúcia", ela me disse uma vez, devolvendo meu caderno com uma nota 10. Eu sonhava em ser professora, como ela, ou talvez costureira, como minha mãe, mas não ousava falar alto sobre isso. Em São Benedito, moças como eu não sonhavam grande. Casar, ter filhos, cuidar da casa, era isso que esperavam de mim. Mas, no fundo, eu queria mais. Queria uma vida que fosse minha, que tivesse minha marca. Foi numa festa junina, em 1972, que conheci João. Eu tinha 16 anos, e ele, 20. Ele apareceu na praça como se tivesse saído de um filme, alto, de pele bronzeada pelo sol da roça, com olhos castanhos que pareciam carregar promessas que eu ainda não entendia. Usava uma camisa xadrez bem passada, com as mangas dobradas até os cotovelos, e um chapéu de palha que ele tirava para cumprimentar as moças, com um sorriso que fazia meu coração tropeçar. João era diferente dos outros rapazes de São Benedito. Falava bonito, com palavras que pareciam tiradas de livro, e todo mundo dizia que ele ia longe, que talvez até virasse doutor ou advogado. "Ele é filho do seu Antônio, o comerciante", cochichavam as meninas, com uma mistura de inveja e admiração. Seu Antônio tinha uma venda grande na entrada da cidade, onde vendia desde tecidos até ferramentas, e João era o orgulho da família, o menino que estudava na escola da cidade vizinha, Poços de Caldas, e voltava com histórias de lá, como se conhecesse o mundo. Naquela noite, durante a quadrilha, João me tirou para dançar. Eu tremia toda, com medo de pisar no pé dele, mas ele só ria e dizia: "Calma, Lúcia, você dança como se tivesse nascido para isso." Sua voz era macia, como o vento que soprava nas tardes de primavera, e suas mãos seguravam as minhas com firmeza, mas sem apertar demais.
Depois da dança, ele me ofereceu um copo de quentão, que aqueceu minha garganta e me deixou tonta de felicidade. Ficamos conversando até tarde, sentados num banco de madeira da praça, enquanto a fogueira estalava e o sanfoneiro tocava o menino da porteira. Ele falava dos seus planos. Queria estudar direito, sair de São Benedito, construir uma vida grande na capital. Um dia, vou ter uma casa de 2 andares, com varanda e tudo, ele disse, com os olhos brilhando sob a luz da fogueira. Eu ouvia encantada, imaginando que, quem sabe, ele me levaria junto nessa aventura. Nos meses que seguiram, João virou parte da minha vida. Ele me buscava na saída da escola, com uma flor roubada do jardim da mãe, uma margarida ou um cravo, e me fazia rir com histórias exageradas sobre suas aventuras na roça, como a vez que tentou montar um cavalo brabo e caiu no riacho, com a roupa toda encharcada. Minha mãe gostava dele, mas às vezes franzia a testa quando ele falava muito de si mesmo. Esse menino fala bonito demais, Lúcia, ela dizia, enquanto enrolava o terço nos dedos, sentada na cadeira de palha da sala. Cuidado com quem promete o céu. Eu ria, achando que ela exagerava. Afinal, João era diferente. Ele me fazia sentir especial, como se eu fosse mais que a menina do armazém, mais que a filha do lavrador. Mas nem tudo era perfeito. Tinha Mariana, uma moça da cidade que também trabalhava no armazém e vivia cercando João. Ela era mais velha, com 18 anos, e tinha um jeito de falar alto e rir jogando os cabelos pretos que me deixava com ciúmes. O João só fala com você porque é educado, ela disse uma vez, enquanto varríamos o chão do armazém. Ele quer uma moça de cidade, não uma caipira como você. Suas palavras doíam, mas eu não respondia. Só guardava, como guardava as broncas da minha mãe ou as histórias da Dona Clara. João, quando soube, riu e disse, deixa Mariana falar, Lúcia. Você é a única que importa. E eu acreditava, porque queria acreditar. Aos 18 anos, João me pediu em namoro, com direito a conversar com meu pai na sala de casa. Foi uma noite nervosa, com meu pai sentado na cadeira de palha, fumando seu cigarro de palha, enquanto João falava com respeito, mas com aquele jeito confiante que conquistava todo mundo. Seu Zé, eu quero cuidar da Lúcia, fazer ela feliz, ele disse, olhando meu pai nos olhos. Meu pai ficou em silêncio por um tempo, o fumo subindo em espirais, depois deu a bênção, mas com um olhar sério. Trate minha filha direito, rapaz. João jurou que sim, e eu acreditei, com todo o meu coração. Nosso namoro era feito de momentos simples, mas que para mim eram mágicos. Passávamos as tardes caminhando pelas margens do rio São Benedito, onde o capim roçava nossas pernas e o canto das cigarras parecia uma sinfonia. Ele falava de um futuro com uma casa grande, filhos correndo pelo quintal, e eu, boba, imaginava meu vestido de noiva, costurado pela minha mãe, com rendas que ela guardava numa caixa de lata no fundo do armário. Às vezes, sentávamos na sombra de um pé de goiaba, e ele contava histórias de quando era criança, como a vez que subiu no telhado da igreja para pegar uma pipa e quase caiu, levando uma surra do pai. Eu ria até a barriga doer, e ele me olhava de um jeito que fazia meu rosto esquentar. Mas, às vezes, eu percebia algo em João que me deixava inquieta. Ele falava muito de si, dos seus sonhos, e quase nunca perguntava dos meus. Quando eu contava que queria aprender a costurar como minha mãe, ou quem sabe ser professora, ele sorria, mas mudava de assunto, como se minhas ideias fossem pequenas demais. Minha amiga Rita, que trabalhava comigo no armazém, também notava. Lúcia, esse João é bonito, mas parece que só ele brilha, ela disse uma vez, enquanto embrulhávamos 1 quilo de açúcar para Dona Clara. Eu defendia ele, claro. Ele só quer o melhor para nós dois, eu respondia, mas, no fundo, uma pontinha de dúvida começava a crescer. A vida em São Benedito continuava, com seus dias de sol e noites de lua cheia, com o sino da igreja marcando as horas e o rádio tocando Quero Voltar para Minha Terra do Milionário e José Rico. Eu sonhava com o futuro, com uma casa cheia de risadas, com filhos que teriam os olhos castanhos do João. Achava que o amor que eu sentia por ele, tão grande que mal cabia no peito, era suficiente para construir tudo isso. Minha mãe, sempre atenta, me puxava pro canto da cozinha, com o terço na mão. Lúcia, o amor é bonito, mas não enche barriga. Cuida do seu coração. Eu ria, achando que ela só queria me proteger demais. O que podia dar errado? João era meu, e eu era dele. A vida parecia perfeita, como uma música que nunca desafina. Mas tudo mudou naquela tarde de janeiro. Era janeiro de 1975, e o calor em São Benedito era tão forte que parecia derreter até os pensamentos. O sol queimava a terra vermelha da praça, levantando uma poeira fina que grudava na pele suada, e o ar estava pesado, como se pressentisse a tempestade que viria.
Eu tinha 19 anos, e meu coração batia descompassado, preso entre um medo que crescia e uma esperança que eu tentava segurar com as mãos trêmulas. Há semanas, eu sentia algo diferente, um cansaço que não explicava, náuseas que vinham de repente, o vestido de chita que parecia apertar na cintura, como se meu corpo já soubesse o que minha cabeça ainda negava. Naquela manhã, no armazém do seu Mário, Dona Clara, a bordadeira que sempre me dava um doce de leite, me puxou pro canto, atrás de uma pilha de sacos de arroz. Seus olhos, que pareciam enxergar tudo, me estudaram com cuidado. Lúcia, quando foi a última vez que você viu a lua? Perguntou, com voz baixa, quase um sussurro. Minha garganta secou, e eu murmurei uma resposta confusa, enquanto meu rosto esquentava. Ela apertou minha mão, com um olhar que misturava pena e força. Vai com calma, menina. Mas não esconde isso por muito tempo. Eu estava grávida. A palavra parecia grande demais, pesada demais para uma moça como eu, que ainda sonhava com uma casinha de cerca branca, um vestido de noiva costurado pela minha mãe, Dona Rosa, e uma vida ao lado do João. Mas, junto com o medo que me apertava o peito, veio uma faísca de esperança. João, meu noivo, o homem que jurava me amar, que falava de uma casa de 2 andares e filhos correndo pelo quintal, ele ia me abraçar, ia dizer que tudo daria certo. Era isso que eu repetia para mim mesma enquanto caminhava até a venda do pai dele, na entrada da cidade, com o sol escaldante fazendo o suor escorrer pelas costas e grudar o vestido no corpo. O rádio da venda tocava detalhes do Roberto Carlos, e a voz dele, tão doce, parecia um bom presságio. Eu ensaiava as palavras na cabeça, segurando o terço no bolso do vestido. João, eu tô esperando um filho nosso. Vamos construir essa família juntos. Sorria sozinha, imaginando ele me puxando para os braços, como fazia nas tardes à beira do rio São Benedito, quando o capim roçava nossas pernas e ele me fazia rir com histórias exageradas. Mas quando cheguei, João estava atrás do balcão da venda, anotando algo no caderno de fiado, com o chapéu de palha jogado numa mesa de canto e a camisa xadrezada suada nas axilas. Ele levantou os olhos, viu meu rosto, e o sorriso que sempre vinha fácil hesitou, como se ele já soubesse que algo estava errado. Lúcia, o que você está fazendo aqui? Tô ocupado, disse, com um tom seco que eu não reconhecia. Meu coração apertou, mas juntei coragem e pedi para falar a sós. Ele bufou, como se eu fosse uma criança atrapalhando, mas me levou para os fundos da venda, onde caixotes de sabão em pó e sacas de arroz formavam uma salinha abafada. O cheiro de sebo e poeira me sufocava, e as tábuas do chão rangiam sob meus pés. Fiquei parada, sentindo o peso do momento, e respirei fundo. João, eu tô grávida, disse, com a voz tremendo, mas olhando nos olhos dele, esperando ver o amor que ele sempre prometia. Por um instante, ele ficou parado, como se eu tivesse falado em outra língua. Então, seus olhos castanhos, que eu tanto amava, se endureceram, e ele gritou, você tá mentindo. Isso não é meu. Tá querendo me prender, é. As palavras foram como um tapa na cara, tão violentas que eu cambaleei para trás, segurando a parede de madeira lascada para não cair. João, como você pode dizer isso? É nosso filho. Eu chorava agora, as lágrimas misturando com suor, tentando alcançar a mão dele, mas ele se afastou, apontando o dedo como se eu fosse uma criminosa. Você acha que eu sou idiota? Sai daqui, Lúcia, antes que eu perca a paciência. Ele virou as costas e voltou para o balcão, deixando-me ali, sozinha, com o mundo desabando ao meu redor. Saí da venda com as pernas moles, sem saber como cheguei na praça. O sol queimava, mas eu sentia frio, como se meu sangue tivesse parado de correr. Sentei num banco de madeira, olhando o coreto onde dançamos nossa primeira quadrilha, 3 anos antes, e chorei até não ter mais lágrimas. Como ele podia dizer aquilo? Como podia me abandonar, me acusar, depois de tudo que vivemos? Eu ainda ouvia a voz dele, tão cruel, ecoando na minha cabeça, e tentava encontrar sentido, mas só encontrava dor. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas quando levantei os olhos, vi a Mariana, aquela moça do armazém que vivia cercando João, parada a poucos metros, com um sorriso torto. Eu te avisei, Lúcia, ela disse, com veneno na voz. O João nunca ia ficar com uma caipira como você. Ela riu, balançando os cabelos pretos, e se afastou, deixando a vergonha queimar meu rosto como brasa. Naquela noite, a notícia correu como fogo no mato seco. Não sei como, mas São Benedito inteira parecia saber. No armazém, as freguesas cochichavam enquanto eu embrulhava suas compras, com as mãos trêmulas e os olhos inchados. A Lúcia, tão nova, tão faceira, e agora isso, dizia Dona Geralda, a fofoqueira da esquina, sem nem disfarçar.
Na rua, os vizinhos me olhavam torto, e as tias da igreja, que antes me elogiavam por cantar os hinos no coral, agora viravam o rosto quando eu passava. Até a Rita, minha amiga do armazém, parecia distante, como se tivesse medo de ser manchada pela minha desgraça. Lúcia, você devia ter cuidado, ela disse, com voz baixa, enquanto varríamos o chão do armazém. Eu quis responder, mas as palavras ficaram presas, e só assenti, sentindo o peso daqueles olhares. Em casa, eu não conseguia mais esconder. Minha mãe, Dona Rosa, viu a verdade nos meus olhos quando entrei na cozinha, com o rosto inchado de chorar e o vestido amarrotado. Lúcia, o que está acontecendo? Perguntou, parando de mexer o feijão no fogão a lenha. O cheiro de feijão tropeiro, que sempre me confortava, agora parecia sufocante. Eu desabei, contei tudo, entre soluços, esperando que ela me abraçasse, que dissesse que tudo ia ficar bem. Mas ela só chorou, com as mãos no rosto, murmurando, meu Deus, minha filha, o que vai ser de você agora? Seu choro era de medo, não de raiva, mas doía mesmo assim, como se eu tivesse quebrado algo que nunca poderia consertar. Meu pai, seu Zé, estava na varanda, fumando seu cigarro de palha, quando minha mãe o chamou. Ele entrou na sala, com o rosto fechado, e me olhou como se eu fosse uma estranha. É verdade, Lúcia? Você tá grávida? Sua voz era dura, como pedra. Eu assenti, sem conseguir falar, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele bateu a mão na mesa, fazendo a caneca de café tremer, e gritou, você desonrou essa casa. Não tem mais lugar para você aqui. Eu implorei, agarrei as mãos dele, chorei até a voz falhar. Pai, por favor, não me manda embora. Eu não fiz nada errado. Mas ele pegou minha trouxa de roupas, que minha mãe tinha juntado em silêncio, com lágrimas nos olhos, e jogou na varanda. Vai embora, Lúcia. Não quero mais te ver, ele disse, com a voz tremendo de raiva. Minha mãe tentou interceder, com a voz embargada. Zé, ela é nossa filha. Mas ele a cortou. Rosa, chega. Ela fez a cama, agora que deite. Saí de casa com o coração em pedaços, carregando a trouxa de roupas e o peso de uma culpa que não era só minha. A noite estava escura, sem lua, e o sino da igreja tocava 6 horas, como se marcasse o fim da minha vida. Na rua, os olhares dos vizinhos me seguiam. Dona Geralda, parada na porta de casa, cochichava com a comadre, apontando para mim. O Zezinho, meu irmão mais novo, correu atrás de mim, com os olhos cheios d'água e o rosto sujo de terra. Lúcia, volta. Não vá embora. Ele agarrou minha saia, e eu me abaixei, abraçando com força, sentindo o cheiro de poeira nos cabelos dele. Vai pra casa, Zezinho. Cuida do Tonho, eu disse, com a voz quebrada. Ele chorava, e eu também, enquanto me afastava, sem saber para onde ir. O que eu ouvi naquele dia, as palavras cruéis do João, os sussurros da cidade, o grito do meu pai, eu nunca mais esqueci. A noite em que meu pai me expulsou de casa, em janeiro de 1975, foi como se São Benedito inteira tivesse virado as costas para mim. A escuridão engolia a rua de terra, e o sino da igreja de São Benedito tocava 6 horas, cada badalada pesando como um martelo no meu peito. Eu carregava minha trouxa de roupas, embrulhada num lençol velho, com o vento quente de verão soprando poeira nos meus olhos. Não tinha para onde ir, mas meus pés me levaram até a casa da tia Geralda, uma prima distante da minha mãe que morava nos arredores da cidade, numa chácara de muros baixos e galinhas soltas no quintal. Eu bati na porta, com as mãos trêmulas, e quando ela abriu, com um terço pendurado no pescoço e o rosto fechado, eu soube que não seria bem-vinda. O que você quer aqui, Lúcia? Perguntou, com a voz seca, como se eu fosse uma pedinte. Tia, eu não tenho para onde ir, murmurei, com lágrimas escorrendo. Ela suspirou, olhou pro céu, e disse, entra, mas não espere moleza. Aqui, quem come trabalha. A casa da tia Geralda era um lugar frio, não por falta de calor, mas por falta de alma. O chão de cimento batido era áspero sob meus pés, e o quartinho nos fundos, onde ela me deixou dormir, tinha uma cama de tábuas com um colchão fino que cheirava a mofo. O telhado vazava, e nas noites de chuva, eu acordava com pingos na cara. Ela me tratava mais como empregada do que como sobrinha. De manhã, eu varria o quintal, lavava a louça, esfregava o banheiro com uma escova velha, tudo para garantir um prato de arroz com feijão e um canto para dormir. Você fez sua escolha, Lúcia, ela dizia, enquanto trançava o cabelo grisalho na frente de um espelho rachado. Agora aguenta. Eu engolia as palavras, sentindo a vergonha queimar, mas não respondia. O que eu podia dizer? A cidade inteira parecia concordar com ela.
Na rua, os olhares dos vizinhos eram como facas. No armazém do seu Mário, onde eu ainda tentava trabalhar para juntar uns trocados, as freguesas cochichavam sem disfarçar. Olha, Lúcia, a sem vergonha, dizia Dona Carmen, a dona da padaria, enquanto pesava 1 quilo de farinha. As meninas que dançavam comigo na quadrilha, que riam comigo na escola, agora viravam o rosto quando eu passava. Até a Rita, minha amiga do armazém, ficava calada, com olhos de pena. Lúcia, você precisa se cuidar, ela disse uma vez, com voz baixa, enquanto embrulhávamos sabão em pó. A cidade não perdoa. Eu queria gritar que não tinha feito nada errado, que o filho era do João, que ele me abandonou, mas as palavras ficavam presas, como se a vergonha tivesse amarrado minha língua. O pior era na igreja. Eu sempre amei o coral, cantar os hinos de Nossa Senhora com as tias que me davam bala depois da missa. Mas, num domingo, quando entrei na igreja de São Benedito, com meu vestido mais bonito, tentando encontrar um pouco de paz, o padre, Dom Afonso, me chamou de lado depois da missa. Lúcia, sua presença está incomodando os fiéis, ele disse, com voz grave, segurando o terço como se fosse me proteger de mim mesma. É melhor você não voltar por enquanto. Eu senti o chão sumir. A igreja, o lugar onde eu rezava o terço com minha mãe, onde pedia para Deus cuidar dos meus irmãos, agora me expulsava. Saí com a cabeça baixa, ouvindo os cochichos das tias do coral, e nunca mais voltei. A cidade que antes era minha casa virou um campo de espinhos. Na feira, os vendedores me olhavam torto, e as crianças, que antes corriam para me abraçar, agora apontavam e riam, repetindo o que ouviam dos pais. Dona Clara, a bordadeira, era uma das poucas que ainda me tratava com carinho. Lúcia, levanta a cabeça, ela disse, me dando um doce de leite embrulhado em papel manteiga. O que os outros pensam não é a sua verdade. Mas até as palavras dela pareciam frágeis contra o peso da cidade inteira. O pior veio numa noite de chuva, em março. Eu estava no quartinho da tia Geralda, deitada na cama dura, quando senti uma dor que parecia rasgar meu corpo. Era como se algo dentro de mim estivesse se quebrando. Eu gritei, mas a chuva abafava minha voz, e a tia Geralda não veio. Não tinha médico, não tinha dinheiro, não tinha ninguém. O sangue veio, quente e assustador, e eu chorei, agarrada ao lençol, pedindo para Deus me ajudar. Quando amanheceu, eu estava sozinha, com o corpo vazio e a alma partida. Eu tinha perdido o bebê. O filho que eu sonhava segurar nos braços, que imaginei com os olhos castanhos do João, se foi. A tia Geralda, quando viu, só disse, é castigo de Deus, Lúcia. Você pecou, e Deus cobrou. Suas palavras foram como um punhal, e eu acreditei. A culpa me engoliu, e eu senti que não merecia viver. Depois disso, eu virei um fantasma. Dormia com fome, porque a tia Geralda dizia que eu não trabalhava o suficiente para merecer comida. Trabalhava até os ossos doerem, varrendo, lavando, carregando baldes d'água, mas nada era suficiente. Na cidade, as pessoas pararam de cochichar e começaram a me ignorar, como se eu fosse invisível. Até o Zezinho e o Tonho, meus irmãos, não me visitavam mais. Minha mãe tentou vir uma vez, mas a tia Geralda disse que não era para ela voltar. Você quer que seus outros filhos sejam manchados por essa vergonha? Ela perguntou, e minha mãe, chorando, foi embora. Eu queria morrer, porque viver assim, rejeitada por todos, não parecia valer a pena. E foi nesse dia que eu morri por dentro. O inverno de 1975 chegou a São Benedito com um vento frio que cortava a pele, mas não tão cruel quanto o vazio que carregava dentro de mim. Depois de perder meu bebê, eu era um sombra vagando pela chácara da tia Geralda, onde o quartinho de chão batido e telhado furado era meu único refúgio. A culpa que ela jogava em mim, castigo de Deus, Lúcia, ecoava na minha cabeça, misturada aos cochichos da cidade que me chamavam de sem vergonha. Eu acordava antes do sol, varria o quintal, lavava a roupa dela no tanque gelado, cozinhava o feijão ralo que ela servia, tudo para garantir um prato de comida e um canto para dormir. Mas nada aplacava a dor. À noite, eu deitava na cama de tábuas, olhando as goteiras no teto, e pedia para não acordar. Viver assim, rejeitada por todos, sem família, sem futuro, parecia um peso que eu não aguentava mais. A feira de São Benedito, realizada todo sábado na praça, era um dos poucos lugares onde eu podia respirar. O cheiro de pamonha quente, o som das sanfonas misturando com risadas, e as barracas de milho colorido me lembravam a menina que dançava quadrilha com um vestido de chita. Mas, aos 19 anos, eu não era mais aquela menina. Eu ia à feira para vender umas roupas velhas da tia Geralda, tentando juntar uns trocados para comprar sabão ou um pão.
Numa dessas manhãs, com o sol ainda tímido, eu estava sentada num canto, com a trouxa de roupas no chão, quando senti o peso do mundo me esmagar. As lágrimas vieram sem aviso, e eu escondi o rosto, com vergonha até de chorar em público. Foi então que uma voz macia me tirou do escuro. Menina, por que tá chorando assim? Levantei os olhos e vi uma senhora pequena, de pele morena e olhos bondosos, com um avental sujo de farinha e uma cesta de doces na mão. Era Dona Elvira, que vendia cocada e pé de moleque na feira. Eu não a conhecia, mas já tinha visto ela sorrindo para as crianças, dando um pedaço de doce de graça para as que não tinham dinheiro. Não é nada, senhora, murmurei, enxugando o rosto com a manga do vestido. Mas ela não aceitou a mentira. Sentou ao meu lado, sem se importar com a poeira, e me ofereceu um pedaço de cocada embrulhado em papel manteiga. Come, filha, e me conta o que tá pesando esse coração. O doce era quente, com cheiro de cocô queimado que me lembrou as festas juninas da minha mãe, e algo em mim se quebrou. Contei tudo: o João, a gravidez, a perda do bebê, a expulsão de casa, a vida na casa da tia Geralda. As palavras saíam aos tropeços, misturadas com soluços, mas Dona Elvira ouvia sem julgar, só balançando a cabeça. Quando terminei, ela segurou minha mão, com dedos calejados que pareciam carregar uma força antiga. Lúcia, você não é o que os outros dizem. Você é o que você escolhe ser, disse, com uma voz tão firme que parecia verdade. A vida te derrubou, mas você não tá morta. Levanta, menina. O mundo não acabou. Suas palavras foram como uma faísca numa noite escura. Pela primeira vez em meses, senti algo além de dor, uma vontade de lutar, mesmo que fosse só um fiapo. Dona Elvira me deu um café quente, servido numa caneca de alumínio, e falou da própria vida. Tinha perdido o marido numa cheia do rio, criado 3 filhos sozinha, e aprendido a fazer doces para sobreviver. A dor não some, mas você aprende a carregar, ela disse, com um sorriso cansado. Antes de ir, ela me deu outro pedaço de cocada e um conselho. Procura o curso de datilografia na escola da cidade. É de graça, e uma moça que sabe datilografar sempre acha trabalho. Naquela noite, deitada na cama dura, as palavras de Dona Elvira não saíam da minha cabeça. Eu não tinha nada, nem família, nem dinheiro, nem esperança. Mas tinha a mim mesma, e talvez isso fosse suficiente para começar. No dia seguinte, juntei os trocados que tinha guardado, escondidos numa lata de biscoito, e fui até a escola municipal, onde um cartaz desbotado anunciava o curso noturno de datilografia. A secretária, uma moça de óculos grandes, me olhou com desconfiança, mas aceitou minha inscrição. As aulas começam semana que vem. Não atrase, disse, entregando um papel com o horário. Segurei aquele papel como se fosse um mapa para uma nova vida. As semanas que seguiram foram duras. De dia, eu trabalhava na casa da tia Geralda, enfrentando suas broncas e olhares de desprezo. Você acha que vai virar doutora com esse curso? Ela zombava, enquanto eu esfregava o chão. À noite, caminhava 2 quilômetros até a escola, com vento frio cortando o rosto, carregando um caderno velho e um lápis que o Zezinho tinha me dado antes de eu sair de casa. As aulas eram num salão pequeno, com máquinas de escrever barulhentas e uma professora, Dona Lúcia, que batia na mesa quando alguém errava as teclas. Dedos leves, meninas. Datilografia é precisão, ela dizia, com voz de quem não aceitava desculpas. Eu sentava no fundo, com medo de ser notada, mas cada tecla que apertava era um passo para longe da Lúcia que São Benedito cuspiu. Aprender era difícil, meus dedos doíam, e eu errava mais do que acertava, mas pela primeira vez em meses, senti orgulho de mim. Na feira, Dona Elvira virou minha âncora. Todo sábado, ela me guardava um doce e perguntava do curso. Já tá escrevendo carta pro presidente, Lúcia? Brincava, enquanto me dava um café quente. Eu ria, algo que parecia impossível meses antes. Ela me contava histórias de outras mulheres que tinham caído e se levantado, como a filha dela, que virou costureira na capital. Você é forte, Lúcia. Só precisa lembrar disso, dizia, e eu guardava aquelas palavras como um terço no bolso. Mas nem tudo era luz. Na cidade, os cochichos continuavam. Uma vez, vi a Mariana, a moça que gostava do João, na feira, rindo com outras meninas enquanto apontava para mim. Olha a Lúcia, achando que vai virar madame, ela disse, autossuficiente para eu ouvir. Eu baixei a cabeça, mas Dona Elvira, que estava perto, respondeu, deixa ela falar, Lúcia. Quem tem inveja não tem vida. Aquilo me deu força para continuar. Em casa, a tia Geralda piorava. Quando soube do curso, disse que eu estava se achando e aumentou minhas tarefas.
Se quer estudar, trabalha mais, ela rosnava. Eu obedecia, mas não desistia. Cada noite na escola, cada palavra datilografada, era uma promessa que eu fazia a mim mesma. Eu ia vencer. Eu não tinha nada, mas decidi que ia vencer. Nem que fosse sozinha. O ano de 1975 terminou com um cheiro de café forte e o som das máquinas de escrever ecoando na sala de aula noturna da Escola Municipal de São Benedito. Eu, Lúcia, aos 19 anos, carregava nos ombros o peso de um passado que São Benedito não me deixava esquecer, mas também uma faísca de esperança que Dona Elvira, a doceira da feira, tinha acendido em mim. O curso de datilografia era minha tábua de salvação. Cada tecla que eu apertava um passo para longe da menina humilhada que a cidade desprezava. Mas o caminho não era fácil. De dia, eu trabalhava na casa da tia Geralda, enfrentando suas broncas e tarefas que pareciam nunca acabar. Você tá se achando, Lúcia, mas continua sendo ninguém, ela dizia, enquanto eu esfregava o chão de cimento com uma escova dura, as mãos vermelhas de sabão. À noite, caminhava 2 quilômetros até a escola, com o vento frio de Minas Gerais cortando o rosto e o caderno velho do Zezinho apertado contra o peito. As aulas eram um desafio. A professora, Dona Lúcia, coincidência que me fazia sorrir, era exigente, batendo na mesa com uma régua quando alguém errava. Dedos leves, meninas. Quem quer emprego não pode falhar, ela gritava, enquanto o clac-clac das máquinas enchia o ar. Eu sentava no fundo, tentando não chamar atenção, mas meus dedos doíam, e eu errava mais do que acertava no começo. Foco, Lúcia, Dona Lúcia dizia, parando ao meu lado. Você tem jeito, mas precisa acreditar. Suas palavras eram como as de Dona Elvira, e eu me agarrava a elas, praticando até tarde, com a luz fraca de uma lamparina que a tia me deixava usar a contragosto. Na feira, todo sábado, Dona Elvira era meu alívio. Sua barraca de cocada e pé de moleque, com cheiro doce de açúcar queimado, virou meu porto seguro. Já tá virando secretária, Lúcia, ela brincava, me oferecendo um café quente numa caneca de alumínio. Eu contava do curso, dos erros, dos dedos machucados, e ela ria, contando histórias da filha que se tornou costureira em Belo Horizonte. Você vai chegar lá, menina. Só não pode parar, dizia, com olhos que brilhavam de orgulho. Dona Elvira me apresentou a Maria, uma moça de 25 anos que vendia milho assado na feira. Maria era magra, com cabelos cacheados presos num lenço, e tinha um filho pequeno, o Pedrinho, que corria entre as barracas com os pés sujos de terra. A vida não é fácil, Lúcia, mas a gente dá um jeito, Maria disse, com um sorriso cansado, enquanto assava espigas no braseiro. Ela era mãe solteira, abandonada pelo marido, e enfrentava os mesmos cochichos que eu. As fofoqueiras da cidade adoram falar, mas não pagam minhas contas, brincou, e pela primeira vez em meses, eu ri de verdade. Maria virou minha amiga, minha primeira aliada desde que tudo desabou. Nos sábados, depois da feira, sentávamos na praça, com o sino da igreja tocando ao fundo, e conversávamos sobre tudo. O filho dela, que sonhava ser caminhoneiro, meu curso, os olhares da cidade. Você já pensou em sair de São Benedito? Ela perguntou uma vez, enquanto Pedrinho brincava com uma pipa rasgada. Eu hesitei. Para onde eu iria? Não tenho nada, respondi, sentindo o peso da verdade. Maria segurou minha mão. Você tem a si mesma, Lúcia. Isso é mais do que muita gente. Suas palavras me fizeram chorar, mas não de tristeza, de força. Os meses passaram, e eu progredi no curso. Em março de 1976, consegui datilografar uma página inteira sem erros, e Dona Lúcia me elogiou na frente da turma. Olha, Lúcia, meninas. Isso é esforço, disse, e eu senti o rosto esquentar, mas dessa vez de orgulho. Na feira, Dona Elvira me deu um pedaço extra de cocada para comemorar, e Maria me abraçou, dizendo, você vai ser a melhor secretária de Minas Gerais. Pela primeira vez, acreditei que podia reconstruir minha vida, mesmo com os cochichos da cidade ainda ecoando. Até a tia Geralda, que nunca elogiava, resmungou, se tá estudando, pelo menos não me envergonha mais. Era o mais perto de um elogio que ela dava. Mas São Benedito não perdoava fácil. Na rua, as fofoqueiras, como Dona Carmen da padaria, continuavam. A Lúcia acha que datilografia apaga o passado. Na igreja, eu não entrava mais, mas ouvia que o padre ainda usava minha história como exemplo nos sermões. E tinha Mariana, a moça que cobiçava o João, que me encontrava na feira só para provocar. Você viu o João? Tá de noiva nova, uma moça de Poços de Caldas, ela disse uma vez, com um sorriso venenoso. Eu fingia não ouvir, mas as palavras cortavam fundo, reabrindo a ferida que eu tentava fechar.
A maior vitória veio em maio de 1976, quando terminei o curso. Dona Lúcia me entregou um certificado, escrito em papel amarelo com letras caprichadas, e disse: "Você trabalhou duro, Lúcia. Agora é buscar seu lugar." Eu segurei aquele papel como se fosse ouro, chorando de alegria. Na feira, Dona Elvira e Maria comemoraram comigo, e Maria trouxe um bolo de fubá que ela mesma fez. "Para minha amiga que não desiste", disse, enquanto Pedrinho lambia o açúcar dos dedos. Eu sentia que, aos poucos, estava me encontrando. Consegui um trabalho como datilógrafa numa loja de tecidos na cidade, digitando notas fiscais. Era pouco dinheiro, mas suficiente para pagar um quartinho alugado, longe da tia Geralda. Pela primeira vez, senti o gosto da liberdade. Mas justo quando tudo parecia melhorar, ele voltou. Era agosto de 1976, e São Benedito respirava o ar seco do inverno mineiro, com céu limpo e um sol fraco que mal aquecia a terra vermelha da praça. Eu, Lúcia, aos 20 anos, não era mais a menina assustada que carregava uma trouxa de roupas e a vergonha da cidade. O curso de datilografia, o trabalho na loja de tecidos e a amizade de Maria e Dona Elvira tinham me dado uma força que eu não sabia que tinha. Mas, quando João voltou, como um vento que traz tempestade, o passado que eu tentava deixar para trás veio à tona, como uma ferida que nunca cicatriza. Eu estava na loja, digitando notas fiscais, com o som da máquina de escrever misturando-se ao chiado do rádio que tocava "Quero voltar para minha terra" do Milionário e José Rico. O cheiro de tecido novo e naftalina enchia o ar, e eu me sentia quase em paz, orgulhosa do salário que pagava meu quartinho alugado. Foi então que a porta da loja abriu, e lá estava ele, João, com a mesma camisa xadrezada e o mesmo sorriso torto que já fez meu coração acelerar. Mas agora, aqueles olhos castanhos só traziam raiva. "Lúcia, precisamos conversar", ele disse, com uma voz mansa que não enganava. Meu estômago revirou, mas mantive a cabeça erguida, algo que a Lúcia de um ano atrás não teria feito. "Fala, João. O que você quer?", respondi, com os dedos ainda na máquina, tentando esconder o tremor. Ele pediu para falar a sós, e, contra meu bom senso, levei-o para o canto dos fundos, onde rolos de chita colorida empilhavam-se até o teto. O ar estava pesado, com poeira dançando na luz que entrava pela janela. João começou a falar, com aquele jeito doce que já me encantou. "Lúcia, eu errei. Tô arrependido. Minha noiva terminou comigo, e eu vi que você era a pessoa certa." Suas palavras eram como mel, mas eu sentia o veneno por trás. "Você me abandonou, João", eu disse, com a voz firme, apesar da dor que subia pelo peito. "Você me acusou, me deixou sozinha, e agora volta como se nada tivesse acontecido." Ele tentou segurar minha mão, mas eu recuei. "Eu era jovem, Lúcia, cometi um erro." "Me dá outra chance", insistiu, com os olhos brilhando como se estivesse no palco de um teatro. Eu podia ter cedido, como a menina boba de antes. Mas algo dentro de mim, forjado nas noites de estudo, nas broncas da tia Geralda, nos conselhos de Dona Elvira, gritava mais alto. "Você não sabe o que eu passei", eu disse, com lágrimas nos olhos, mas sem fraquejar. "Perdi um filho, João. Perdi minha família, minha casa, minha paz. E você estava onde?" "Com sua noiva de Poços de Caldas, enquanto São Benedito cuspia em mim." Ele baixou a cabeça, murmurando um "me perdoa" que soava vazio. Foi então que vi quem ele realmente era, um homem fraco, que usava palavras bonitas para esconder a covardia. "Vai embora, João. Eu não preciso de você", disse, com uma força que me surpreendeu. Ele hesitou, abriu a boca para falar, mas o olhar que dei fez ele calar. Saiu da loja sem dizer mais nada, e eu voltei para a máquina de escrever, com o coração batendo forte, mas aliviado. Naquela noite, contei tudo para Maria, na barraca dela na feira. O cheiro de milho assado e o som das risadas do Pedrinho brincando com uma bola de pano enchiam o ar. "Você fez o certo, Lúcia", ela disse, enquanto me servia um café quente. "Você é mais forte do que ele nunca vai ser." Dona Elvira, que ouviu a história, me abraçou, com o avental cheirando a cocô. "Você tá livre, menina." "Livre do peso dele", disse, com um sorriso que parecia iluminar a praça. Pela primeira vez, acreditei nela. Mas a cidade ainda tinha seus espinhos. No dia seguinte, Mariana, a moça que cobiçava João, passou pela loja e jogou: "Ouvi que o João voltou atrás de você. Não se ilude, Lúcia. Ele só quer o que não pode ter." Eu sorri, algo que a desconcertou. "Quem tá iludida é você, Mariana." "Eu não quero João", respondi, e continuei digitando, sentindo orgulho de cada tecla.
A notícia do meu confronto com João correu, como tudo em São Benedito. Mas, dessa vez, os cochichos eram diferentes. Dona Carmen, da padaria, disse no armazém: a Lúcia tá virando outra pessoa. Quem diria? Até o seu Mário, dono do armazém, me olhou com respeito quando fui comprar sabão. Você tá indo longe, menina, disse, com um aceno. Não era aceitação total, mas era um começo. Na loja, meu chefe, seu Orlando, me deu um aumento, dizendo que minhas notas fiscais eram as mais caprichadas da cidade. Eu guardava cada centavo, sonhando com o dia em que teria uma máquina de costura, como a da minha mãe, para fazer minhas próprias roupas. Um dia, na feira, vi minha mãe de longe, comprando mandioca. Meu coração apertou, mas não tive coragem de me aproximar. Maria, que estava ao meu lado, segurou minha mão. Um dia, Lúcia. Eles vão te ver como eu vejo, disse. Eu assenti, com lágrimas nos olhos, mas com esperança. Eu não era mais a Lúcia que implorava para ficar em casa. Era a Lúcia que trabalhava, que estudava, que enfrentava o passado de cabeça erguida. E, naquele momento, eu senti que era livre. Hoje, em 2025, aos 69 anos, sento na cadeira estofada do estúdio da Rádio São Benedito, com o microfone à minha frente e o cheiro de café fresco misturando-se ao ar-condicionado. Lá fora, a Praça Central, com o coreto onde dancei minha primeira quadrilha, brilha sob o sol de Minas Gerais, mas agora tem bancos novos e crianças com celulares, tirando fotos da igreja que ainda toca o sino às 6. Eu sou Lúcia, a mesma menina que correu descalça pelo quintal da mãe, que amou João, que perdeu tudo, mas também a mulher que se reconstruiu, tecla por tecla, sonho por sonho. Meu programa, Vozes do Coração, vai ao ar todo sábado, e hoje, olhando pela janela do estúdio, sinto o peso do passado, mas também a leveza de quem venceu. A rádio é meu lar. O som do vinil girando, com Asa Branca de Luiz Gonzaga ou Detalhes de Roberto Carlos, me leva de volta aos anos 70, quando o rádio da minha mãe era nossa janela pro mundo. Mas agora, sou eu quem fala, contando histórias de gente como eu, mulheres que caíram, mas se levantaram. Hoje, vou compartilhar minha história, algo que nunca fiz no ar. A técnica, Ana, uma moça de 25 anos com cabelo rosa, ajusta os fones e sorri. Tá pronta, dona Lúcia? Vai ser lindo, diz, e eu assinto, com o coração acelerado, como na primeira vez que datilografei uma página sem erros. Boa tarde, São Benedito. Aqui a Lúcia, com Vozes do Coração começo, com a voz firme, mas quente, como o café da dona Elvira. Hoje, quero contar a história de uma menina que sonhava com uma casinha de cerca branca, mas viu tudo desabar. Conto tudo, minha infância com o pão de queijo da minha mãe, o amor por João, a gravidez, a traição, a perda do bebê, a expulsão de casa, a vida com a tia Geralda, o curso de datilografia, e a força que encontrei em Dona Elvira e Maria. Falo da cidade que me julgou, mas também das pessoas que me salvaram. Eu era sem vergonha de São Benedito, digo, com um sorriso triste. Mas aprendi que a vergonha não é minha. É de quem aponta o dedo sem saber a dor. Enquanto falo, penso na minha mãe, Dona Rosa, que morreu em 1995, mas com quem me reconciliei anos antes. Em 1980, depois de me firmar como datilógrafa, escrevi uma carta para ela, contando tudo. Ela apareceu no meu quartinho, com lágrimas nos olhos, e me abraçou. Perdoa seu pai, Lúcia. Ele só tinha medo, disse, e eu chorei, sentindo o cheiro de manjericão que sempre a acompanhava. Meu pai, seu Zé, nunca pediu perdão, mas, antes de morrer em 2000, me olhou nos olhos e disse: "Você é forte, filha." Foi o bastante. Meus irmãos, Zezinho e Tonho, hoje são avós, e nos vemos na feira, rindo das memórias da infância, como quando roubávamos goiabas do vizinho. Maria, minha amiga da feira, ainda vive, com 75 anos, e o Pedrinho, agora caminhoneiro, me visita com a família. Dona Elvira se foi em 1990, mas deixei uma placa na feira com seu nome, para nunca esquecer a mulher que me deu cocada e esperança. João, soube que vive em Poços de Caldas, com uma família que não sei se é feliz. Não guardo raiva, só pena. Ele perdeu mais do que eu. Termino o programa com uma mensagem: se você tá no fundo do poço, levanta. Você é maior do que a dor. Toco o fio de cabelo do Chitãozinho e Chororó, e as ligações começam. Uma moça chora, dizendo que minha história fez acreditar no futuro. Um senhor diz que errou com a filha e quer pedir perdão. Ana, a técnica, enxuga os olhos. Dona Lúcia, você mudou São Benedito hoje, diz, e eu sorrio, sentindo o calor de uma vida que valeu a pena.
Saio do estúdio e caminho até a praça, onde o cheiro de pamonha me abraça. Sento num banco novo, olhando o coreto, e penso na menina de 19 anos que chorou ali, achando que o mundo tinha acabado. Ela não sabia que o futuro a esperava, com um microfone, uma voz e um legado. Eu sou a prova de que a dor não é o fim. E, naquele momento, olhando o céu alaranjado de São Benedito, sinto que meu coração, enfim, está em paz.